agora eu vou aproveitar e vou analisar as áreas, alguns prints que vocês me mandaram que eu solicitei, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir assim também. Eu vou deixar assim também, que é melhor de ver que tem uns prints que não estão muito bom, não. Antes, dúvida no Instagram. Isso aqui foi uma pessoa que me mandou quando eu fiz a pesquisa. Gente, se tem alguma dúvida, me fala. Aí a pessoa me mandou e eu salvei para colocar. Olha só como o nosso guia vai se encaixar. Essa área aí, a pessoa tava com uma dúvida. Júlio, eu tenho uma dúvida com relação a essa área. Olha, requerimento de pesquisa, alvará, pagou taxa, iniciou pesquisa, renunciou. Ora, se você pegar aqui o nosso guia, você vai ver que, né, porque eu não vou tirar da tela aqui, mas no guia vai estar assim, fase de alvará de pesquisa, renúncia, disponibilidade. Acabou a dúvida. A dúvida da pessoa que manda você, Júlia, essa área é confuso, porque tem ali um vencimento de alvará alterado pela resolução. Gente, isso aqui é automático do sistema. Entendeu? Você acha que essas coisas de sistema da ANM, isso aqui, por exemplo, né? Acho que não é tudo, né? Mas, por exemplo, isso aqui, né? Que é quando alteraram lá no cadastro mineiro vencimentos ao alvará. Gente, foi automático, né? Digamos assim. Não foi o servidor que analisou uma área, pô, nossa, eu vou analisar essa. Não, fizeram um algoritmo lá para atualizar essa área toda. Então, se fosse um servidor que fosse analisar todas as áreas, ele demoraria, sei lá, 50 anos para fazer isso, né? Então, teve a renúncia, disponibilidade. Mas colocaram lá que alterou o vencimento do alvará. Não interessa, renunciou, disponibilidade, ok? Outra dúvida que me falaram lá no Instagram, que uma das dificuldades que essa pessoa tinha era ler as informações do cadastro mineiro, né? Saber a história de um determinado processo, tá? E realmente, alguns parecem ser mais complicados de entender, não só parecem, mas eles realmente são, tá? Júlio, me ajuda a entender isso. Você vai entendendo melhor esses eventos a partir do momento que você estuda e tem contato com processos. Eu não mostrei, vai no cadastro mineiro, aí você vai no SEI, aí você olha, você analisa e tal. É assim que você vai aprendendo. Não existe uma lista dos eventos e tudo que eles significam, ok? Quando eu comecei, eu não sabia todos os eventos. Mas aí, eu fui observando e alguns eventos que eu tinha na dúvida, às vezes conseguia, né? Perguntava para algum colega e tudo mais, ou até mesmo me informavam no órgão, e aí eu fui descobrindo esses eventos. Mas isso aqui é exceção, tá? E quando tiver algum caso desse, tenta entrar no SEI, olhar, ler o despacho, ler o ofício, que aí, quando você analisar o SEI, vai ser mais fácil de você entender os eventos publicados no Cadastro Mineiro. Essa é a minha sugestão. E aqui foi outra pessoa, essa pessoa me mandou isso daqui, e eu até dei print que era mais fácil para mim. Falou que fez, olha só que caso extremamente interessante para a gente analisar, que isso já causou um frisson aqui essa história. Então, o que ele fez? Ele fez um requerimento de pesquisa pelo REPEN, numa área totalmente livre, de área livre. Aí ele pediu para o irmão dele pagar o boleto do emolumento, e o irmão dele não pagou. Houve aí um erro de comunicação. O irmão dele não pagou o emolumento, ele fez o protocolo, aí o irmão dele pagou o emolumento depois, e aí foi indeferido. Ele falou só indeferido, mas eu entendo que é indeferimento de plano. Por que, Júlio, indeferimento de plano? Porque faltou algum elemento essencial. Qual deles? O comprovante de pagamento dos emolumentos. Aí, continuando a história do nosso colega. Sem saber o que eu adorei o modo como você, eu sei que você tá com o coração aflito, ok? Mas eu adorei o modo que você contou a sua história. Sem saber o que fazer e preocupado, tô imaginando você assim, preocupado, sem saber o que fazer, fique tranquilo, todos nós já passamos por isso, tá? Analisei os fatos. Muito, muito bem, gostei de você. Para mim, é como se não existisse esse processo que foi indeferido de plano. E a análise dele não é como se não existisse, né? Mas a análise dele, na ideia, na concepção, ela está correta porque o requerimento, quando ele falta algum elemento essencial, é como se ele não onera a área. Então, ele nunca onerou aquela área. Então, na ideia, na concepção, o raciocínio dele está certo. É como se aquela área, entre aspas, né, não existisse porque é o indeferimento de plano. Então, o que ele fez? Ele fez outro requerimento por cima, pagou o boleto antes, né? Que bom. E aí fez o protocolo. E aí continuou lá com o REPEN. Só que vejam só vocês. Foi indeferido de novo. Ele não me falou o motivo.
mas eu imagino, pela história que ele conta, eu imagino que tenha sido indeferido, né, esse segundo requerimento que ele fez por causa desse comprovante. Bem, e aí, qual que é a situação? Aí depois ele manda mensagem para mim perguntando se ele fez certo ou se fez errado, porque ele entrou com recurso. Você está certa, Jaxele? Ele fez certo, por quê? O primeiro requerimento, ele estava errado. Ele fez o requerimento sem estar com o emolumento pago, ou seja, faltou algo ali. Em deferimento de plano, a área nunca deixou de ser livre. No segundo requerimento, se ele realmente fez da forma como ele está me falando, se ele de fato pagou o emolumento, e veja, pagou. Pagou não é agendou, pagou. Se ele de fato pagou o emolumento e só depois concluiu o REPEM dele, ele está certo, está pago. Ah, mas o sistema não reconheceu. Problema é assim, gente. Problema é do sistema, está pago. Às vezes a gente tinha que preparar algumas coisas, já fiz isso algumas vezes. Quando era protocolo físico e quando o CREA, por exemplo, era mais lento. De ter que fazer algo assim por causa de prazo vencendo, às vezes não liberava a RT, eu juntava o comprovante de pagamento. Não é o correto, tá? Não é o correto, mas a gente às vezes fazia isso, entendeu? Hoje não precisa fazer mais. O caso dele aqui é a mesma coisa. E aí o Chicão tá falando que ele reconhece depois. Aconteceu comigo na semana de lançamento do REPEM. Não, ô Chicão, mas o dele foi indeferido. Já indeferiram. E aí entrou com recurso. Ele fez certo em entrar com recurso. Então, respondendo a sua pergunta, caro colega que ficou preocupado sem saber o que fazer, você está certo. Se você realmente pagou este emolumento antes de concluir o seu REPEM, você fez certo. E o Chicão tá falando que o requerimento de pesquisa dele foi indeferido e depois reconheceram e foi automático. Mas na dúvida, né, Chicão? A gente entra com recurso lá, né? E não é bobo, não? A Cassiane tá falando que no desespero já fez. Pois é. Hoje em dia a gente não precisa mais, né, Cassiane? Graças a Deus. E agora, análise de alguns prints, né, que vocês enviaram aqui. Esse foi um dos prints que enviaram. Galera, muito tranquilo com o nosso guia. Ah, Julie, como que eu vou analisar com o guia? Ó, para você ver como que tá tranquilo usar o guia. Então, qual que é o processo? Requerimento de pesquisa, desistência. Beleza, tranquilo. Vem aqui no guia, você tem o guia, está tranquilo. Requerimento de pesquisa, desistência, disponibilidade. Acabou sim, tem essa exceção aqui, né, que a gente discutiu aí. Mas assim, regra geral, disponibilidade. Outro processo. Requerimento de pesquisa em 2016, alvará de pesquisa 2 de março de 2017, 2 anos, alvará de pesquisa 2 anos, 2 de março de 2017, então vencimento 2 de março de 2019. Pagou taxa, as duas taxas no prazo, não entregou o relatório. Olha que caso maravilhoso para a gente analisar. Ó, então, vejam aqui. Esse aqui vai entrar naquele, ó. Alvará de pesquisa 2 anos, ou seja, publicou dia 2 de março, então vence dia 2 de março de 2019. Venceu dia 2 de março de 2019. E pagou as taxas. Aí eu venho aqui no guia. Ah, estou analisando um processo que, na verdade, é um alvará de pesquisa e aí não entregou o relatório. O alvará não foi caducado, não houve unidade, não houve pedido de prorrogação, pagou as taxas, ele só não entregou o relatório. E qual que é o prazo? 2019. Então, 2019 já é a partir do dia 5 de dezembro de 2018, disponibilidade. Olha como fica fácil analisar com o nosso guia. Via data, tal, guia. Ah, tá, beleza. Agora vencido tal data, disponibilidade. Tranquilo e calmo. Vamos analisar mais uma, pelo menos? Esse aqui, ó, é um requerimento de licenciamento. Requerimento de licenciamento protocolado. Depois ele juntou a licença ambiental ali, aparentemente, no último dia, né? Porque são 60 dias. Autorizou o regime de licenciamento. Então, ó, dia 29/7, autorizou o licenciamento, deu o título para ele. Aqui, eu não vou conseguir analisar porque aqui tem um evento de prorrogação do registro de licença. Nesse caso, eu teria que ver o processo, porque como eu pedi para vocês mandarem sem o número do processo, mas só para vocês verem na prática como que faz, né? Nesse caso aqui, eu estaria vendo o cadastro mineiro inteiro. O que eu tenho que analisar aqui? Aqui tem um pedido de prorrogação do registro de licença, um protocolo de pedido de prorrogação. O que eu tenho que analisar aqui? Se foi feito no prazo. Como eu não sei o prazo para o qual foi outorgado esse licenciamento, autorizado esse licenciamento,
licenciamento. Então, ele foi autorizado aqui em 2011. A pessoa pediu prorrogação em 2020. Ou seja, foi no prazo? Não sei. Eu não sei quando vencia. Eu partiria daí a minha análise. Partindo daí da minha análise, tendo sido feito esse pedido de prorrogação no prazo, eu ia analisar aquelas situações lá que também estão no nosso guia, que são as questões aqui do licenciamento, do pedido de prorrogação. Veja, aqui neste processo, eu estou aqui, tá vendo que tem um pedido de prorrogação? Aí lá no nosso guia a gente vai no pedido de prorrogação, que é aqui. E aí a gente vai analisar. O que eu tenho que analisar aqui? Expiração de prazo dos documentos e se esse pedido de prorrogação estava bem instruído. Não consigo chegar a uma conclusão com relação a esse processo que me mandaram. Nesse caso, eu precisaria ver a data desse pedido de prorrogação, se estava correto, se não estava. Eu não sei quando venceu, eu não tenho acesso, eu teria que ver a publicação no diário, né? Teria que ver o cadastro mineiro e eu teria que ver os documentos lá principais do processo, que é a licença municipal e a anuência do superficiário. E agora mais um para a gente finalizar, que também é um requerimento de licenciamento. E esse aqui é interessante porque é um requerimento de licenciamento. E aí, o que aconteceu aqui? Ele teve um indeferimento com oneração. Tá vendo aqui o indeferimento com oneração? E aí depois, né, foi feito um pedido de reconsideração, um outro recurso. Esse aqui é um processo que, a princípio, o que a gente tem que analisar aqui nesse processo? Partindo daqui, teve um indeferimento com oneração e depois um pedido de reconsideração. O que eu tenho que analisar aqui a princípio? Se esse pedido de reconsideração foi feito no prazo. Não sei esse prazo aqui de cabeça, tá? Mas tem lá no 155. Então, Júlio, se estou analisando um processo, por exemplo, tá vendo que esse processo é um pouco mais complexo? Ah, Júlio, não sei. Não, calma. Fica tranquilo. Ó, teve um indeferimento. Aí, qual que é o evento seguinte? Pedido de reconsideração. Aí eu vou pensar assim, tá bom. Pediu reconsideração, ele pediu no prazo. Você vai partindo daí. Salvo engano, nesse caso aqui são 30 dias, tá? Mas eu não tenho certeza, eu tenho que conferir no 55. Se são 30 dias, 4 do 12, 16 do 11. Não, ele perdeu muito prazo aqui, né? Nossa, perdeu muito prazo. Não, peraí, gente. Indeferimento, 25 do 11. Ah, não, tá certo. 25 do 11 e o pedido de reconsideração, 4 do 12. Não, beleza. Então, acredito que foi feito no prazo, sim. Salvo engano, esse aqui são 30 dias, tá? Ele tendo feito pedido de reconsideração no prazo, eu ainda não falo, essa área já caiu. Não, teve o indeferimento com oneração, mas eu não sei o que ele colocou nesse pedido de reconsideração. Então, quando a gente está analisando um processo minerário, em muitos casos, a gente vai passar por situações assim, que eu vou precisar ir um pouco mais a fundo antes de dar o meu parecer. Mas, Julie, eu tô analisando essa área porque o objetivo da nossa análise hoje é para fazer requerimento ou não. Essa aqui eu não preciso ter dúvida. Isso aqui eu teria dúvida lá na aula de amanhã, que eu vou analisar prazo, obrigação, ver se o processo está regular, tal. Aí eu teria que ter acesso ao auto do processo, aquela história toda. Esse aqui eu não tenho dúvida. Tá onerado. Ponto. Ah, Júlia, mas se ele perder a área, requerer, onerou. Teve título, onerou. Tá onerado. Disponibilidade, independente. Se ele perdeu ou não perder essa área. Tá claro?